Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio aqui do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado mais uma vez pela Nordveg e ExpressVPN e pela primeira vez pela plataforma ferramenta pelo Text Expander. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, claro, assim como na semana passada e será nas próximas semanas também, tem aqui comigo a Bia Kunze, Garota Sem Fio. Tudo bem, Bia? Olá, Marcos. Olá, pessoal. Estamos aqui novamente. Tudo bem? Sim, tudo certo. Eu quero tirar aqui os primeiros minutinhos desse episódio para agradecer a todo mundo que mandou mensagens de apoio, de elogio, comentários, não sei, parabenizações pelo lançamento aqui do podcast. Foi muito bacana, né, Bia, ver ao longo da semana não, dos últimos dias só, a galera falando o que achou aqui do podcast e dando as boas-vindas, né? Nossa, muita repercussão boa, recebi muita mensagem direta aqui também, e pelo Twitter, nossa, foi bem pelo próprio Telegram aqui também, que eu tenho o Telegram que é aberto, inclusive quem quiser falar comigo é @BiaKunze. Foi bem bacana a recepção, e parece que a gente começou bem ali nos podcasts da Apple também, né? Sim, pois é, né? Foi uma surpresa de verdade. No domingo à noite eu tava aqui começando a preparar como é que ia ser a semana, próximos passos, episódios e tudo mais dos podcasts aqui da Gigahertz, e entrei lá para dar uma espiada se o pessoal tinha deixado já comentários e reviews, que é bem importante, inclusive, quem tiver uns minutinhos e quiser fazer isso, a gente vai agradecer bastante. E tava lá no ranking do Apple Podcasts, na categoria de tecnologia, todos os 5 feeds aqui da Gigahertz, que além dos 4 podcasts, tem também o Super Feed, para quem quiser assinar e receber 100% de tudo aqui que a gente publicar. Estavam lá os 5 podcasts nas 5 primeiras posições lá do Apple Podcasts. O Área de Trabalho, inclusive, na segunda colocação, atrás só do A Fonte aqui nosso também, e no ranking geral, ele estava em 11º. E aí o que aconteceu? Na segunda-feira de manhã, a Apple colocou aqui, muito obrigado, inclusive, a equipe da Apple, quem estiver escutando aqui, colocou o Área de Trabalho no primeiro lugar dos novos e notáveis de recomendações ali da Apple, do Apple Podcasts, e isso fez, claro, o Área de Trabalho assumir o primeiro lugar da parte de tecnologia, subiu também no ranking geral. Então foi muito bacana ver desse lado também, ver na prática, né? A boa recepção que a gente recebeu de vocês. Recepção que recebeu é ótima, né? Mas enfim, que recebemos de vocês e não temos nada além de muito obrigado para dizer, né? Fiquei muito feliz com tudo isso também e prometo que eu e o Marcos vamos corresponder às expectativas de vocês aí, tá? Sem dúvida. E para isso, é claro, a gente depende de vocês também, para vocês dizerem para a gente o que vocês estão achando, recomendações, sugestões, críticas educadas, que eu comento que são sempre bem-vindas. A gente fez um Twitter, que é o @ADTrabalho, e ao final dos episódios a gente vai fazer sempre uma sessão de perguntas e respostas. Quando vocês quiserem saber alguma coisa, o que a gente acha sobre alguma coisa, que aplicativo a gente usa para fazer X, sei lá, vocês podem mandar no Twitter com a hashtag #ADTrabalhoResponde, tudo junto, que aí fica fácil a gente filtrar esses tweets e pensar alguns para responder ao final de cada episódio. Então, pro Área de Trabalho fica cada vez mais bacana, dependemos, claro, de vocês que estão escutando, mandarem feedback pra gente. Sugestões são sempre muito bem-vindas. E também, se vocês tiverem um tempinho, recomendem pros amigos. A galera perguntou, vai ter apoio direto? Vai ter, que nem a gente tem, por exemplo, no Área de Transferência, o Apoia-se e o PicPay. Nesse momento, a melhor coisa que você pode fazer para ajudar aqui o podcast, e todos eles, na verdade, nem só aqui da Gigahertz. Ajudar podcast significa você recomendar. Falar para os amigos que existe, recomendar no Twitter, no Instagram, no Facebook, se você usa, porque é o tipo de coisa que quanto mais gente descobrir e recomendar, mais gente vai descobrir e recomendar. Então, recomendação e review, nesse momento, são as melhores ajudas que vocês podem dar aqui pra gente, né? Muito bom. E um último recado rapidinho aqui, antes de começar com os follow-ups sobre o que a gente comentou na semana passada, é que a gente gosta tanto da arte aqui, que foi criada pelo Ricardo Ventura, um ilustrador talentosíssimo, amigo meu, as artes todas das capas dos podcasts, que a gente fez wallpapers dos podcasts, que foi uma coisa que o pessoal até comentou que queria antes da gente lançar, sem saber que lançaríamos já. Então, se você for em gigahertz.fm/wallpapers, tem lá as artes todas, as capas todas adaptadas para colocar no telefone, no tablet, no computador. A gente já viu ao longo dessa semana aqui o pessoal que já instalou isso aí no telefone, principalmente. Bem bacana ver como as artes que já são bonitonas ficam mais bacanas ainda nos telefones de vocês. Então podem dar uma espiada lá, porque tem coisa bacana para quem quiser instalar, né? Legal, vou colocar aqui também. Boa. Boa. Agora, uma coisa curiosa, na semana passada a gente falou sobre o Evernote e como ele estava, não sei, esquecido não, mas estava meio parado, né? Não gerava muitas notícias, a não ser do tipo, o que aconteceu com o Evernote? A resposta é,
nada, né? Ele lançou widgets pro iOS, né? Com widget de home screen, pra galera deixar logo na home ali, para você criar uma nota nova, um item novo, tirar foto, fazer um rabisco, até pesquisar no seu arquivo ali do Evernote. E primeiro tem a coincidência, né, disso ter acontecido da semana passada para essa, e que bom, né, ver o Evernote fazendo coisas novas, e isso me deu a origem à seguinte pergunta, Bia. Você usa widgets? Pra caramba, Marcos, uso muito, desde sempre, em todos os dispositivos. Bom, desktop eu uso macOS e confesso que, como eu passo mais tempo em mobile do que no desktop, eu não dou muita bola, não. Mas em dispositivos móveis eu uso, principalmente no smartphone, é uma mão na roda para consultar informações. E no momento eu tenho 4. Não mudou muita coisa, são os mesmos 4 já há muito tempo. Mas eu procuro evitar um excesso de informação, uma poluição visual também, e deixo só as coisas que realmente são importantes para eu estar conferindo em vários momentos do dia. E você usa bastante também? Então, você há muito tempo usa o Android, né? É. Que widgets não são exatamente uma novidade. Pois existem há muito tempo, né? Uhum. No mundo do iOS, eles são uma coisa relativamente recente e extremamente limitados. Sim. Os widgets no iOS, a decisão da Apple até agora, a gente torce para que isso mude no futuro, mas até agora eles servem para você fazer consultas visuais e só, nada é interativo, né? Então, o widget de, sei lá, de lista de tarefas, seria ótimo poder já marcar uma coisa que eu fiz, adicionar uma coisa lá direto, não dá. Você consegue ter acesso, você lê a sua lista e só. Então, é muito limitado. Eu tentei achar widgets que me fossem úteis para usar, né, com essa dinâmica limitada, e nunca achei tantas coisas assim que me trouxessem benefício, porque eu também, a gente vai falar sobre isso aqui ao longo do episódio, mas eu também prezo muito pela simplicidade visual e menor quantidade possível de informações de uma vez só, especialmente numa coisa que eu vejo várias vezes por dia, né? Então, eu tenho um widget do Star Walk, que é um aplicativo de astronomia, é um hobby que eu tenho um telescópio aqui, eu costumava compartilhar mais fotos que eu tirava com telescópio no Instagram, mas ainda assim, eu adoro ver a Estação Espacial Internacional, que nem todo mundo sabe, mas dá para ver a olho nu. Ela passa diversas vezes ao longo do dia e da noite por cima da gente, mas só dá para ver em horários específicos, quando o sol está nascendo ou se pondo, que ele está de lado em relação a gente, e se o negócio passar por cima, o sol ilumina, a gente vê porque está escuro. Então, esse widget do Star Walk, ele mostra quando e em que horário vai passar a ISS, eu consigo saber se vai dar para ver ou não. Geralmente das 6 às 7 da noite, e quando está amanhecendo também. Eu uso esse, e no iOS também, né? Antes deles implementarem essa versão nova de widgets, eles tinham colocado uma versão. A primeira, ela era relativamente interativa, então tem um widget de calendário, que ainda permite, de calculadora, que deixa eu fazer contas sem ter que abrir o app de calculadora, então isso é útil, e um de calendário também, que é só para eu fazer a consulta não de eventos, já falar sobre calendário também aqui ao longo desse episódio, mas para eu ver se dia 25 cai numa segunda, terça ou quarta, e só, né? Então, são limitados os usos, e na home eu não uso nada de widget, e vou mostrar depois a home também para ter um contexto maior do porquê, mas eu uso os widgets todos na tela que fica à esquerda da home. E tenho também um de fotos que eu deixo ali, tem um aplicativo chamado Widgetsmith, que você constrói seus widgets, ainda assim que do jeito limitado que a Apple deixa. Esse desenvolvedor, que é o David Smith, fez um excelente trabalho para customização de widgets, e deixo ali um álbum de fotos que eu selecionei, são memórias legaisinhas de ver, e falar, poxa, que legal, passei por isso aconteceu, essa pessoa importante da minha vida tá aparecendo aqui. Então, são os que eu uso aqui no meu dia a dia, sempre eu indo atrás da informação, ao invés dela estar ali de cara e sendo entregue. Eu escolho quando eu vou atrás da informação, e não o contrário, mesmo com widgets. Legal. Bom, eu não tenho widgets de astronomia, uma pena, mas não é por limitações técnicas, é porque eu moro em Curitiba, que está sempre nublado, não dá para ver nada. São limitações meteorológicas. Então, quando tem notícia de eclipse, qualquer coisa assim, eu nem me empolgo, já não crio esperanças, né? Então, além do próprio widget do clima, que é sempre legal
visualzinho, né? Você vê ali eu gosto de ver principalmente se vai chover ou não, a hora que eu vou sair de casa. Mas ele tá aqui hoje mais por questões estéticas, eles costumam ser bem bonitos, pelo menos os da Samsung são bonitos, né? Aí eu tenho do calendário, isso na minha primeira tela, aqui na tela principal do smartphone, né? Que é o calendário com a vista mensal. Uhum. Uma coisa bacana do calendário da Samsung, que é o que eu estou usando, a gente vai falar mais pra frente sobre calendários, né? A possibilidade de poder adicionar coisas rápidas com a caneta. Então você consegue digitar, adicionar algum dado, mas como eu posso sacar a caneta rapidinho, fazer um X em cima de uma data, por exemplo, assim, quando eu estou planejando alguma coisa, eu consigo fazer isso, né? Então, clima, calendário, aí na segunda tela eu tenho apenas duas, né? Tem o widget do Todoist com as tarefas em breve, que são as que estão para vencer, e tem um widget do Evernote. Eu não uso Evernote para tarefas especificamente, mas eu anexo coisas que eu estou escrevendo, por exemplo, um rascunho para um relatório. Deixa eu ver o que eu tenho aqui falando nisso, só para dar uma informação mais precisa. Sim, eu renovo assinaturas de revistas do meu pai, eu renovo para ele todo ano, então eu tenho as informações das revistas deles aqui e tem um alertazinho também para lembrar quando está próximo de renovar. Eu só coloco nesse widget os lembretes, então são as notas que tem alguma coisa anexada, mas que tem um lembrete para data. Então é mais prazo, né? Um prazo que eu tenho para cumprir. Então eu consigo visualizar rápido ali quando tem alguma data se aproximando, alguma coisa que eu estou escrevendo, alguma atividade acadêmica para entregar também. Mas a maior parte das coisas de trabalho minhas são compartilhadas no Office, né? Então tem mais pessoas acessando, então eu não consigo colocar em nenhum desses widgets. Às vezes eu coloco uma lembrancinha no próprio Todoist ali mesmo para saber que a data final do prazo está chegando. E são só esses 4. Uhum. Quando eu tentei adotar mais no meu dia a dia os widgets, tentei fazer eles virarem uma parte mais útil do meu dia a dia, eu tentava também recorrer a essa estratégia de usar widgets que me dissessem o que está por vir, né? Então, Sim. Não de previsão do tempo, mas de compromissos, lista de tarefas. Eu quando há alguns meses eu estava bem mais ativo em ações, em mercado, bolsa de valores, e estava tentando ganhar um dinheiro com isso, né? E aí eu deixava com o widget desde a cotação do dólar, que eu estava mexendo muito com as BDRs, que são uns pedacinhos das ações lá de fora, que é convertido aqui no Brasil, o título da ação, uma coisa meio complicada, mas enfim, é tipo comprar ação da Apple no Brasil, basicamente é isso. Então, só que como o dólar influencia, eu deixava o preço das ações das BDRs e a cotação do dólar ali, só que é o tipo de coisa que pro jeito que eu estava mexendo, como eu estava fazendo muitas trocas ao longo do dia, os widgets não eram tão úteis porque não era atualizado com a frequência com a qual eu queria, que era já, né? Então, pois esses aí eu desisti. Eu acho que para você, né? Se você quiser saber de um modo geral como é que tá a cotação de alguma coisa, vale deixar lá. Mas para fazer as trocas, mesma operação, para mim não funcionou. Mas eu deixava assim, por exemplo, o calendário com os eventos que estão por vir, para não perder nada e saber hoje, amanhã, por exemplo, o que vai rolar, para ir já me preparando mentalmente para isso e principalmente não esquecer de nenhuma reunião, né, que é a tragédia. Então, mas ainda assim eu não consegui me adaptar ao fato de... Eu percebi que para o meu dia a dia, como eu tenho a sorte gigantesca de, na maior parte do tempo, ser o dono do meu tempo, escolher que hora que as coisas vão acontecer e muito do meu dia a dia depende só de mim, né? E é aquilo que a gente comentou na semana passada. Não tem certo ou errado nenhum tipo de dinâmica de trabalhar, mas para mim foi a que eu me adaptei melhor e a que eu consegui. Eu só consigo fazer a quantidade de coisas que eu faço porque é desse jeito. Eu consegui moldar os dias para terem essa dinâmica, então tem muita coisa que depende só de mim, exceto, por exemplo, quando a gente aqui vai gravar, eu e você, né, Bia? Aí você tem as suas coisas, eu tenho as minhas, a gente achou um horário, um dia que funcionava para os dois, a gente parar e poder gravar com atenção e o cuidado e o carinho que precisa para gerar aqui um conteúdo bacana para todo mundo. Então, eu vi que não tinha muito valor eu deixar essas coisas na minha home screen, por exemplo, 100% do tempo, se era uma consulta que eu precisava, que eu podia fazer uma vez por dia, 2 vezes por dia. Então, é aquilo que você contou, né? A gente vai comentar sobre isso mais pra frente também, do bombardeamento visual de informações que nem sempre você precisa ter, então considera não tê-las, vai ver como livre espaço na cabeça para as outras coisas. Nossa. Porque é um pouco disso, né? Você
sei lá, você está concentrado em alguma coisa, você vê uma informação que te desconcentra e você começa a pensar sobre isso, porque te lembrou que amanhã você tem que fazer não sei o que lá, e o mercado lá, e pronto, né? Você perdeu completamente a concentração do que você estava fazendo. Então, essas micro distrações no dia a dia, se a gente puder evitar, é a melhor coisa, né? É verdade. Bom, quem está começando com widgets agora, né, quer conhecer, explorar mais, para o Android tem muita coisa. A dica que a gente dá é mantenha o negócio simples, né? A gente se surpreende às vezes com a estética de muitos widgets que são legais. A gente acha legal, né? Update de séries, quando tem episódio novo, tem muita coisa bacana, né? Só que no dia a dia você vai vendo, isso não é tão útil assim para mim, não vale a pena. Com o tempo você tenta filtrar e manter aquilo que você realmente precisa consultar várias vezes por dia, né? Não só pela questão de excesso visual, também poluição visual, mas porque fica consumindo recursos do seu aparelho ali, né? Se você está com um aparelho novinho, 0 bala, tudo bem, mas vai passando o tempo aí, cada aplicativo que você está rodando, aí eles vão ficando mais pesados, os widgets vão ficando mais pesados também e acaba comprometendo um pouco o desempenho do aparelho. Então, mantenha o negócio simples, tá? Essa é a melhor dica mesmo. Eu vou fazer o seguinte, até a gente estava planejando falar sobre esse assunto que eu vou falar aqui a seguir no finalzinho do episódio. Acho que faz até mais sentido a gente inverter e falar sobre ele agora, que é a forma como a gente lida com os nossos dispositivos, e isso pode ajudar ou atrapalhar como é que a gente faz as nossas tarefas no dia a dia. Mas antes de falar sobre isso, eu quero tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer o primeiro patrocinador de hoje, que é a Nordweg. A Nordweg é uma fabricante brasileira de mochilas, bolsas, malas e carteiras e acessórios também, e ela fica em Picada Café, lá no Rio Grande do Sul. Eu tenho faz muito tempo, 3 anos, talvez até mais, uma bolsa para notebook deles, que nunca achei um defeito, não tem um descosturado, o zíper nunca quebrou. Ela tem na parte interna um monte de bolso e zíper também para você colocar diferentes coisas, né, para quem carrega muita coisa, que já foi o meu caso, hoje eu carrego um pouco menos, mas ainda assim a bolsa é a minha fiel aliada, escudeira para esse dia a dia. E tenho também, há muito tempo, uma bolsa de viagem com necessaire, mesma coisa, super espaçosa, super útil, feita com a qualidade que eles falam que eles fazem. Eles comentam, por exemplo, que no caso das mochilas, eles fazem só 2 por dia, cada costureira faz 2 por dia, porque cada mochila leva 4 horas para fazer, porque é isso, é feito com cuidado, uma pegada mais artesanal mesmo, com atenção e tudo mais. E caso você precise de alguma ajuda, se você comprar as coisas deles, especialmente no caso das bolsas, mochilas e malas, ela oferece garantia vitalícia e, além disso, você tem também, se você comprar e não ficar satisfeito, uma devolução de graça por 30 dias. Somando isso tudo, uma outra vantagem também que eles têm é que para compras lá no site acima de R$500, o frete é grátis para todo o Brasil. A Nordweg, além de ter essa variedade bacana de mochilas, bolsas e malas com várias opções de cores do couro e também o forro interno, você pode escolher também a cor ali que você quiser. Eles lançaram recentemente uma carteira para você colocar o AirTag da Apple, para não perder aquele rastreadorzinho. Ele é meio gordinho, então a carteira tem um espaço para você colocar, e ainda assim a carteira se mantém mais fininha ali, o AirTag encaixado bonitinho. Então se você quer uma bolsa, uma mala, uma carteira de qualidade, feita com responsabilidade ambiental também, que é bem importante e que vai durar bastante, e que é um ótimo presente para alguém também, se você não estiver precisando agora, mas está chegando o aniversário de alguém, aí uma data comemorativa próxima, faz o seguinte, acessa o link nordweg.com, nordweg.com, e quando você for fechar sua compra, usa o cupom ADTRABALHO, tudo junto, ADTRABALHO. Com esse cupom você ganha, oferta nova, 10% de desconto em qualquer compra. E, além disso, você entra para o sorteio do Kit Workplace deles também, que tem um deskpad de couro bem bonitão, de 70 cm por 40 cm, um porta-objetos de couro e um organizador, um porta-cabos que também é de couro. Essa promoção, esse sorteio vai valer para todo mundo que comprar por lá com o cupom ADTRABALHO até dia 31 de julho. Então, acessa lá, nordweg.com, usa o seu cupom para garantir o desconto e também para entrar nesse sorteio do Kit Workplace que eu comentei semana passada e comento de novo. Tô com inveja já de quem vai ganhar, porque é bem bacana. Muitíssimo obrigado à Nordweg mais uma vez aqui pelo patrocínio do Área de Trabalho e o apoio também, claro, a toda Gigahertz. Muito bem, é bom lembrar que o visual também das mochilas, além da qualidade, né, que é impecável, combina com qualquer tipo de profissional. Se você tem um visual mais descontraído, trabalha com
mídias sociais, ou se você trabalha num esquema mais formal, precisa de usar terno, tailê, combina super bem até roupa branca, como é o meu caso, muitas vezes preciso trabalhar de branco. Olha, vai combinar com qualquer tipo de profissional e vai dar um toque de classe bem legal pro seu visual. É isso mesmo, né? É clássico e moderno ao mesmo tempo. Lançaram agora, eu tô vendo aqui uns livros para Kindle também. Enfim, tem um monte de coisa que você pode conhecer dando uma espiadinha aqui no endereço e usando o cupom de trabalho para você ganhar o desconto e entrar no sorteio ainda por cima. Vamos lá, Bia. A gente tocou em vários assuntos na semana passada, agora vai chegar a parte de a gente começar a se aprofundar em alguns deles, né? Então, eu pensei em explorar nesse episódio, ao longo desse episódio aqui, como é que a gente se relaciona com os nossos dispositivos e como é que isso ajuda ou atrapalha no dia a dia, tanto, como diria o Faustão, no pessoal quanto no profissional. E eu quero começar aqui com as notificações. Falamos rapidamente sobre notificações, mas quando você quando você configura notificações no seu aparelho, como é que você faz? Como é que você lida com isso no seu dia a dia? Notificação é um caso sério. Eu tenho certeza que quando alguém vai pro inferno, todo mundo que vai chegando no inferno junto chega uma notificação também, só para porrinhar mais ainda. Olha, eu desligo tudo, Marcos. O que tá ativado? Vamos dar um confere no meu aparelho aqui. Bom, alguns poucos contatos do WhatsApp têm notificação, só os mais próximos, o resto grupos, todos desligados. Calendário tem notificação, inclusive eu passo aqui na minha pulseira também, então para mim é uma coisa importante. Tarefas pouquíssimas têm notificação também, só coisas muito específicas, como um medicamento que eu tenho que tomar, que tem que ser naquele horário mesmo, não dá para escapar. O Evernote, mesma coisa, coisas muito específicas, então eu tento manter as minhas notificações aqui sempre no mínimo, e quando eu estou num trabalho que eu preciso de muito foco, concentração, eu desligo tudo e as pessoas já sabem, eu não respondo mensagem, não costumo ser rápida. No Telegram eu costumo ser um pouco mais rápida, no horário comercial, pelo menos, porque meus grupos de trabalho ficam todos ali bem visíveis para mim e eu preciso acessar constantemente. Mas as pessoas já sabem que eu não respondo quando notifica. Tem que ter paciência comigo. Meu foco e a minha atividade que eu estou me dedicando no momento é muito mais importante. Eu tenho uma atitude bem parecida. Eu comentei semana passada, né? Porque eu comprei o Apple Watch, liguei as notificações todas, começou a chegar tudo lá, eu desisti em 3 minutos. Eu repensei sobre o que merecia existir de notificação não só no relógio, mas no telefone também. Isso me fez desligar várias, né? A maioria hoje eu recebo também. É muito parecido com você. Grupos todos silenciados, os dois do qual eu faço parte, porque eu não participo muito de grupos. E mensagens de contatos também são poucos os que chegam à notificação. Tem aplicativo de comunicação, por exemplo, a gente comentou sobre isso semana passada rapidinho, né? Twitter, que eu considero de comunicação, né? Não é um WhatsApp, mas ainda assim. Então, Twitter, Instagram, se eu tivesse Facebook, todos eles notificação desligada porque não precisa. Pro meu dia a dia, se você usa para trabalhar, é uma coisa. Mas no dia a dia, para conversa, bater papo, coisa que não tem a ver com o trabalho, não precisa do imediatismo. Nem o que tem a ver com o trabalho, às vezes precisa do imediatismo que a pessoa espera da gente, sim. O que a gente está disponível naquele momento para entregar. Sim. Então, notificações eu deixo super poucas, e não só as notificações. Por exemplo, quando você baixa o aplicativo, o aplicativo tal quer te mandar notificações. Não tem nem que pensar sobre isso. Se você sentir falta ou concluir que seria melhor ter a notificação, aí vale você ligar, mas por padrão, a recomendação aqui é para quem, claro, tudo bem que cada um usa o aparelho como quiser, mas a gente está falando aqui sobre como ajudar ou não deixar o aparelho atrapalhar na produtividade do dia a dia e na parte de espírito do dia a dia, né? Que nem isso extrapola a parte de produtividade. Então, notificação por padrão. Eu nunca deixo o aplicativo mandar. Se eu, usando o aplicativo, eu concluir que seria melhor ele me notificar sobre alguma coisa, aí eu vou nos ajustes lá e ligo a notificação. E tem aplicativo também que no Android eu não tenho certeza se é exatamente assim, mas no iOS dá para configurar, por exemplo. O aplicativo pode mandar notificação, mas ela só aparece na minha tela bloqueada, ela não pipoca na tela. Isso. Né? Então o aparelho está quieto, a notificação é entregue silenciosamente, então se eu ligar o aparelho vai estar lá, não é isso, compra aprovada no cartão, né? Então tudo bem, aí se for alguém comprando 50 mil reais de Herbalife na Somália, eu sei que é um golpe, eu vou lá mas ainda assim, não são coisas que eu preciso ficar sabendo naquele exato segundo que aconteceram, mas é importante isso me alcançar de alguma forma.
Então eu deixo notificações silenciosas, né, nesses casos. Você também faz isso? Dá para notificar, assim, tudo no Android, e você tem razão. É que você me fez lembrar de uma coisa muito importante. Eu queria até dar uma bronca e um alerta para os desenvolvedores também de aplicativos, principalmente de banco. Meu aplicativo de banco é um que eu mantenho a notificação na prioridade máxima. Por quê? Porque eu faço uma transação ali e ele me notifica. Durante a pandemia, eu levei um susto, mas um susto, porque eu estava doente, eu estava de cama, e eu tenho até um som específico para isso. De repente, eu escutei o sonzinho lá. Caramba, era 9 horas da noite, eu tava doente, de cama, eu falei, pronto, clonaram meu cartão, né? E era aviso para uma live com um artista que o banco estava patrocinando. Eu fiquei com tanta raiva, mas com tanta raiva. Maldito, xinguei muito no Twitter, como diz o clichê, né? Fiquei com muita raiva daquilo, então... Tudo bem, o banco tem as suas ações também junto com a comunidade, com seus clientes, mas desenvolvedores, separe então categorias de notificação. Notificações gerais e notificação de transações, por exemplo. Coloca lá prioridades diferentes, sons diferentes, não sei. Pense em alguma coisa, mas parem de dar esse susto nos clientes, pelo amor de Deus. Sim, existem alguns aplicativos que fazem isso, né? Por exemplo, o iFood, ele faz e respeita isso. Você configura se você quer receber só... Sim. Que ainda assim são tipo 80 notificações por pedido de comida. Recebeu, tá preparando, o entregador tá indo, o entregador chegou. Isso. É muito, mas ainda assim é relativo ao pedido. E notificações, promoção, cupom, babá. Esses, o iFood te permite escolher se você quer ou não receber de formas separadas, ele respeita. O banco, eu acho inclusive que temos o mesmo banco, tá, Bia? Pelo que você me descreveu aqui. Porque ele tem, você quer receber só o que é importante ou o que é importante e coisas promocionais? Eu pus só o que é importante. Exato. Ainda assim, chegam notificações, ainda assim live, chega. Não quero saber da live, mas enfim. Então, eu sei que no Android... Isso estava planejado de começar, mas existem canos diferentes para as notificações e, claro, com a implementação certa do desenvolvedor, isso ser colocado em prática e funcionar, você receber só um tipo de notificação e não receber o outro. E no iOS eles estão lidando com isso de um jeito um pouco diferente, de você, na própria notificação, você selecionar daquele momento em diante não receber ou parar de receber por 1 hora, por um dia. Então, acho que no Android tem alguma coisa parecida com isso também. Sim. Então, sim, dá para configurar. Administrar notificações é um trabalho constante e que não tem fim, né? Mas ainda assim é o tipo de coisa que vale investir um tempinho, porque no longo prazo você... É que nem se desinscrever de spam. É super chato, mas faça isso todas as vezes. Porque no longo prazo, você vai parar de receber, né? Ou vai receber menos do que receberia. Porque spam é uma das coisas mais absurdas da humanidade, é spam, né? Você tem um monte de máquinas mandando e-mails automáticos e, do outro lado, máquinas tirando isso da caixa de entrada. Então, são máquinas que se conversam, que custam dinheiro e estrutura no mundo inteiro, né? E que os humanos mesmo não tem nada a ver com a história, nem vê que isso acontece. É meio absurdo, né? Que loucura. Né? Vale a pena perder um tempinho configurando notificações, sim. A sua tranquilidade não tem preço, né? Então, se dedique ali, veja os aplicativos que realmente precisam notificar e dentro deles também, que prioridade você quer. Tem a opção de vibrar, acender luz, com som, sem som, pop-up ou só na cortininha ali. Você que decide, né? O importante é deixar tudo bem ajeitadinho para não te atormentar muito na sua rotina. Exatamente. E colado nisso, né? Como você falou de pop-up com som e tudo mais, o meu telefone, por padrão, ele não faz nenhum som nunca. Eu uso ele no modo... Não é nem no modo mudo, não é nem silencioso. Ele não faz nada, ele nem vibra. Tudo que chega nele silenciosamente. A tela pode acender ou não, se tiver configurado a notificação para ser silenciosa ou não, né, na parte visual. E aí o que eu fiz foi alterar o comportamento. Porque no caso do iOS você tem aquela chavinha, né, que você liga ou desliga. Se você deixar a chavinha ativa na esquerda lá em cima, o telefone tem sons e vibra. Certo. Se você deixar a chave desativada, aí o telefone fica completamente silencioso. Eu inverti. Se eu estou no modo normal, o telefone é 100% silencioso. Se eu ativo a chavinha, aí ele só vibra. Que aí eu escolho quando eu quero que ele vibre ou não, mas sempre silencioso. Ele não faz barulho nunca, porque é o tipo de... Aí é uma interrupção agressiva que me atrapalha no dia a dia. Agressiva, concordo. No telefone nem faz muita diferença, porque eu tenho uma da Xiaomi, uma pulseira, né? Eu tenho a Mi Band 4. Então, ela vibra pra mim. Então, eu não tenho som
praticamente quase nunca, né? E quando precisa vibrar alguma coisa no telefone, ao invés de ser um telefone, vai na pulseira. Uhum. E você tem um motivo pelo qual você usa a pulseira, por exemplo, e não um relógio? Tem, que é a bateria. Já usei alguns relógios, eu não me adaptei. Esse negócio de carregar todo dia não dá certo. E para mim é muito importante o sono. Eu tendo a ter um sono um pouco instável, dormir menos do que deveria, então não tem como deixar a noite carregando, porque o mais importante para mim é monitorar o sono. E às vezes eu ia para academia, eu costumo deixar para carregar quando eu tomo banho, né? Só que às vezes eu tomo banho na academia. E aí como é que eu faço? Eu deixo a pulseira ali à vista dos amigos do alheio? Não dá, né? Não tem como. Então é um pouco complicado o relógio. Então a pulseira tem autonomia de, sei lá, 14, 15 dias. E olha que eu deixo o batimento cardíaco, eu deixo tudo ativado nela, assim, de monitoramento, né? E aguenta bem, bastante tempo, dá para conciliar bem, eu consigo usar assim sem me estressar, mas com o relógio acontecia com frequência de chegar no meio do dia e ele descarregar. Então eu realmente não me adaptei. Essa troca não tem nem como defender mesmo. Mas você não esquece por ser a cada 14 dias de carregar? Não, porque ele avisa antes, né? Então, quando eu vejo que já está 20%, eu estou sentada na minha mesa, estou trabalhando, eu vou tomar banho, eu já tiro do braço, já coloco para carregar, então eu não espero esgotar mesmo, né? Eu vejo que está no fim ali, ele avisa, quando está, acho que algumas horas antes, inclusive, de carregar, ele já avisa, eu já me coordeno. Opa, daqui a pouco eu vou fazer isso, eu vou deixar carregando um pouquinho. Tá vendo? Essa notificação é útil de ter ativa. Extremamente. Ele vibra aqui, avisa, fica na telinha aparecendo, então é extremamente importante, né? E eu consigo conciliar bem isso, porque ele não avisa quando está acabando, né? Ele fala, daqui a pouco eu vou acabar, viu? Tá. Mas com esse daqui a pouco eu ainda tenho umas 4, 5 horas, até mais às vezes. É que a vida útil da bateria de um relógio, por exemplo. Você tem um relógio inteiro de uso ainda pra fazer e ficar tranquilo com isso, né? Verdade, verdade. Agora, não sei como é que tá o Apple Watch, como é que tá os da Samsung agora. Ainda tá nesse negócio de carregar todo dia? Porque isso realmente é complicado, né? Ainda assim, eles têm feito... O meu Apple Watch, ele é... Eu vou checar pra não falar bobagem, mas eu acho que ele é um Série 4. Um Série 4. Eu tô há bastante tempo com ele. Por um motivo que não é o comum de mim, mas um motivo estético. Eu acho ele lindo. Eu tenho um que ele é o... Que também, outra coisa que foge de mim, ele é um ouro rosé, tipo um cobre velho, assim. Eu sei qual que é lindo mesmo. Esse aí, realmente concordo contigo. E nunca mais saiu um tão bonito quanto esse, então eu não troquei só por causa disso. Tem um monte de coisa que existe hoje que eu não tenho, por causa disso, né, de recursos, funções novas, sensores novos ali no relógio, conforme foi saindo a cada versão. Mas, então a bateria dele tá um pouco mais baleada também, mas hoje em dia já dá pra usar, carregar de manhã num dia e à noite no dia seguinte. Aí 2 dias depois você carrega de manhã de novo. Eu uso pra dormir, uso pra fazer exercício, então eu carrego nesses tempos do tipo, tomar banho, ou sei lá, acordei, vou tomar banho, beleza. Aí, final do dia, se o dia já acabou de verdade, aí eu tiro o relógio, deixo carregando pra colocar na hora de dormir e fazer o monitoramento do sono também, que eu vejo, acompanho, estudo todos os dias e vejo como é que tá. Inclusive eu uso, pra quem já ficou curioso, um aplicativo chamado AutoSleep pra fazer isso, que é bem bacana. Tem o Pillow também, que pra não parecer que é escuso o motivo, é um patrocinador também dos podcasts aqui do Gigahertz, mas não é por isso, ele é bom por si só. Então, opção disso não falta. Mas eu carrego de manhã e à noite e em momentos que ele não vai, que ele é útil ao longo do dia, né? Acabou o dia, não precisa. Esses indicadores de saúde são bem interessantes, né? Muita gente fala que não é muito preciso, essas questões de sono, que mais? Atividade física, né? Não é tão preciso. Eu não sei, para mim isso não chega a ser importante, porque não me interessa quanto eu dormi. Eu sei que se eu estou dormindo menos ou mais, né? Isso que é importante eu saber. Batimento também, se eu estou numa atividade intensa, ali aumenta um pouco mais, agora não importa quanto, com exatidão. E o próprio meu Samsung Note tem um monitor de oxigenação, me ajudou muito quando eu tive Covid, quando caiu para baixo dos 92%. E eu comecei a entrar numa situação mais crítica, precisei chamar atendimento, tudo. Olha, foi super bom nesse sentido, né? Eu não tinha oxímetro à parte, o da Samsung funcionou super bem, salvou minha vida. Eu tenho uma história parecida porque há 2 anos, no dia do meu aniversário, inclusive,
eu acordei com o relógio vibrando no meu pulso, falando que eu tava com fibrilação atrial. E aí... Caramba! Eu não estava com o batimento acelerado, mas ele estava... não estava com o batimento certo, não estava infrequente. E, enfim, fui pro hospital. E no hospital mesmo eu cheguei, escuta, meu relógio falou que eu tô com fibrilação atrial. Né? Que todo mundo falou, né? E aí me colocaram nas máquinas, entre muitas aspas, de verdade. Caramba! E tava mesmo, aí reverteu. E passei a acompanhar isso aí, mas foi uma coisa que... Sem o relógio, eu não teria ficado sabendo o que estava acontecendo, porque sintomaticamente não tinha nada a não ser uma variação do ritmo que nem era tão grande assim. Então, Nossa! os sensores podem não ser muito precisos, mas eles funcionam quando precisa. Né? Então, Sim, isso é bem útil mesmo. Né? Essa é a notificação mais importante desse episódio do Área de Trabalho hoje, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E tudo bem, aconteceu quando eu estava dormindo, então eu tenho uma memória da notificação que ela é super parecida com de quando está acabando a bateria. Então, cada vez que está acabando a bateria do relógio, eu falo, pronto, aconteceu de novo. Aí eu olho, não, tá só com 10%, vai lá carregar e fica tudo certo. Eu falo, ufa, né? Mas eu nem sei se a notificação é a mesma, mas pra mim é porque quando ela chegou eu tava dormindo, só começando a acordar, então não lembro exatamente, mas enfim, isso aconteceu e pode potencialmente também ter salvo minha vida também, então esses sensores vale a pena você deixar a notificação ligada, né? Com certeza, com certeza. Agora, o colado em notificação também é uma outra coisa que entrou na minha cabeça quando eu comecei a ligar para que tipo de informação vale a pena existir ou não para mim, né? Que são as numerações de notificações que tem em cada aplicativo. Você deixa isso ligado, não deixa? Já pensou sobre isso? Não faz diferença? Não faz diferença. Inclusive o Twitter, o badge dele parece que tem um limite de 21. Eu não sei por quê. O que tem de mágico? Ele não passa disso. Bom, eu tenho um Twitter bem movimentado, então tá sempre 21, mas nunca é 21 a mensagem, é sempre muito mais que isso. Eu acho que é um bug, sei lá o que acontece, mas eu acabo não dando muita bola para esses badges, não. E até nem faço questão que tenha. Um tempo atrás eu dava muita importância para isso, né? Mas você se importa hoje quantos e-mails novos você tem na sua caixa de entrada? Eu acho que não. Quantos replies o Twitter tem lá? Talvez seja mais interessante saber se tem ou se não tem. Eu sempre tenho, mas vamos falar de uma pessoa normal. Né? Tem ou não tem? Acho que isso é mais importante. Né? Do que, eu tenho 10 ou eu tenho 15. Que diferença que faz, né? Então, eu, meu caso pessoal, não ligo mais muito para isso, não. Então, a gente tem a atitude parecida do motivo, mas, por exemplo, eu desligo a quantidade de aquele badgezinho que aparece em cima, né? No caso do iOS é vermelhinho, com 20, 30, 50, assim. Isso. Eu desligo todos eles. Os aplicativos do meu telefone não mostram quantos, seja lá o que for, existem lidos ou não lidos lá dentro, porque é isso. Essa informação passou a se tornar tão irrelevante que ela só ela vai aumentar em 0,5% essa ansiedade no dia, cada vez que você desbloquear o telefone lá. 30 e-mails não lidos. Tudo bem que você nem está preocupado com isso, mas é um cutucão na cabeça constante que eu falei, poxa, não precisa, né? Eu tiro porque é isso, é um pouco mais... Até no Overcast, que é o aplicativo que eu uso de podcasts, ele tem um ajuste assim, ligar o badge e ter mais ansiedade no seu dia, ou desligar o badge de quantos podcasts você tem não escutado. Poxa, é verdade, né? Nossa, eu tenho que ouvir 30 podcasts novos. Então. Então é uma dica também, se você quer... E essas coisinhas todas, a notificação chegar de um jeito ou de outro, tirar o badge, são pequenas, eu brinquei do 0,5%, se você melhorar 0,5% a 0,5% como é que você lida com o seu aparelho, no final das contas, vai ser um aparelho muito menos estressante e mais útil para você, né? Para você que eu digo, todo mundo está estudando. É verdade. E olha quanta coisa a gente já falou aqui, calendário, widget, vai somando esses 0,5% em cada coisinha, em cada aplicativo, para você ver a soma no final, né? Pois é. Então, essa é uma coisinha mesmo. Quando virou essa chavinha na minha cabeça, eu falei, poxa, é verdade, eu não preciso dos aplicativos me fazendo sentir vergonha e culpa por todos eles terem uma coisa que eu não vi ainda. Eu tô chegando, não deu tempo, eu tô fazendo as outras, né? Então tem isso, né? Isso aí. Agora, colado nisso tudo também, que é um outro jeito aqui que como a gente lida com os nossos aparelhos, eu pensei em fazer uma coisa que eu sempre achei divertida quando fazem podcasts que eu escuto, e inclusive a gente faz tempo que a gente não brinca com isso na área de transferência, mas que faz também, que é da gente comparar e comentar como é que é a tela bloqueada do seu telefone, do meu telefone, a gente vê que isso é o principal de como é que a gente lida com os nossos dispositivos, né? A tela inicial é cada vez que você desbloqueia, é o que você vê. Sim. Então, eu mandei para você como é que é a minha tela bloqueada no Telegram,
eu queria que você desse uma espiada e descrevesse aqui para os nossos ouvintes. Já tô olhando aqui. A minha é parecida. Mas a minha tem um relógio. A minha tem um relógio, tem o dia da semana, tem a data, só isso. Mas eu também sou bem minimal. Nós somos parecidos nisso, hein, Marco? A gente gosta do minimalismo, né? Então, né? Eu vou deixar aqui nas notas do episódio a minha tela e também a da Bia. Então, para descrever aqui para quem não está vendo é o seguinte: eu não uso wallpaper, é um fundo preto. Pelo mesmo motivo, redução de quantidade de informações cada vez que eu faço o que eu mais faço no dia, que é desbloquear o telefone. Então, reduzindo isso, é uma tela preta. Não tem nenhum aplicativo na parte de cima inteira, né, da interface do iPhone. Tem na barra de baixo eu deixo o Tweetbot, o aplicativo de mensagens, o Safari e o Overcast, que são os 4 únicos aplicativos que eu uso todos os dias no telefone. E o resto todo fica no que pintou no iOS faz uns 2 anos, eu acho, que eles chamam, acho que, de gaveta de apps, que é um jeito que o iOS sozinho organiza, e aí eu tenho problemas com isso, que ele está organizando do jeito que eu não faria, mas ainda assim deixa lá, e eu nem uso essa tela. Sempre que eu quero achar um aplicativo, eu arrasto para baixo, que aparece o Spotlight, procuro pelo nome e encontro. Então a minha relação com o aparelho, ela tem um nível de profundidade, a tela inicial e só, né? Eu deixo todo o resto para baixo do tapete ali, e é como se não existisse, e nada disso me bombardeia com informações cada vez que eu desbloqueio a tela do telefone, que, de novo, né, são várias vezes por dia. Então, olha quanto de distrações ou de ansiedades eu estou poupando cada vez que eu desbloqueio aqui a tela do telefone. Mas e a sua? A Samsung tem o Always On, que é aquele reloginho que fica permanentemente ali, né? Para mim, no começo eu achava bonito, esteticamente falando, né? Mas não começou a fazer diferença para mim. Eu tirei para poupar recursos do aparelho também, poupar bateria, embora o gasto seja mínimo. Mas tirei. Quem gosta pode ser interessante. Eu prefiro usar mais os gestos. Gestos são bem úteis. De repente chega uma chamada, eu estou numa reunião, estou fazendo outra coisa, simplesmente virar a tela para baixo, pronto, ele fica mortinho da Silva, não me notifica nada. Então, tela para cima, de repente pode chegar uma notificação importante, né? Algo das minhas poucas ali, mas pode chegar. Agora, se eu não quero ninguém, eu coloco a tela para baixo e bundinha para cima e pronto, ele fica mudinho. Muito bem. Então, eu vou deixar aqui na descrição do episódio para vocês darem uma espiada aqui nas home screens que a gente tem, talvez se inspirar do que fazer, o que não fazer. Se nada disso estiver fazendo sentido, não tem problema. Cada um usa o telefone do jeito que quiser, mas tá, vai ficar aqui como um ponto de consulta para vocês darem uma espiada e matar a curiosidade. Principalmente o que não fazer. Exatamente. Tem que ser exemplo de alguma coisa. Pode ser o que não fazer. Perfeitamente válido. Né? É isso aí. A gente falou agora um pouquinho sobre calendário, né? Como isso daria um belo tema. Então vamos explorar esse tema e falar aqui como a gente lida com calendário e organização de talvez vários calendários. Mas antes disso, eu quero agradecer aqui o Text Expander, que está patrocinando pela primeira vez aqui o nosso podcast aqui, o Área de Trabalho. O Text Expander, para quem não conhece, é uma das ferramentas mais úteis de produtividade para Mac, tem para Windows também, tem para Chrome, tem para iPhone, para iPad. É uma das que eu já usei e eu sei que a Bia usa também. Ela vai falar sobre isso daqui a pouquinho e, bem basicamente, ela te ajuda a poupar vida, para você não ter que ficar escrevendo sempre as mesmas coisas, textos especialmente repetitivos ou automações que a gente vai comentar daqui a pouquinho aqui. Então você vai economizar muito tempo com o Text Expander. Com ele, bem basicamente, você configura atalhos de teclado para quando você digitar esses atalhos, o Text Expander sozinho já cuspiu o texto completo lá, com formatação, com link, com bold, com itálico, com o que você quiser. Ele já faz isso para você. E aí você, no máximo, ou você faz um ajuste ou outro, ou você, se você for um usuário mais avançado, tiver mais conforto com esse tipo de coisa, você pode, quando você estiver configurando o atalho, configurar os pedaços já que vão entrar, por exemplo, olá, você deixa o espacinho para o nome, você já só coloca o nome ali na hora que você ativar o atalho e já cola o texto completo com o nome da pessoa, até para quem que é o e-mail, qual que é o assunto do e-mail. Então tem essas programações mais avançadas que você pode fazer, se você preferir. Uma coisa que também é bem bacana sobre o Text Expander é que, além do plano individual, eles têm também um plano empresarial para você. Se você tem uma equipe inteira, por exemplo, você configura o atalho para a equipe inteira usar, e aí todo mundo da equipe vai ter, com certeza, a versão mais atual de um texto, uma resposta de e-mail, por exemplo, uma mensagem de suporte, coisa assim, que é muito mais fácil do que você ter que ficar mandando para todo mundo o tempo inteiro. Aí sempre tem alguém que não viu, que mandou a versão velha. É um problema, né? Então, para conhecer melhor o Text Expander e ganhar, ó que bacana, 20% de desconto quando você for assinar o plano individual, faz o seguinte, acessa textexpander.com/ADTV.
trabalho. Com esse link você economiza tempo usando o Text Expander e grana também, que é sempre uma boa notícia, né? Usando esse cupom. Então acessa lá, textexpander.com/adtrabalho. Tem link aqui na descrição do episódio também, para quem quiser dar mais piada e conhecer mais a fundo. Agora eu quero saber da Bia, que você me falou já em off aqui, que você usa muito o Text Expander, eu quero saber de você. E aí? Eu uso há muito tempo. Olha, seguramente mais de 10 anos, viu? Eu vou trocando de dispositivo e o Text Expander vai acompanhando todos os dispositivos. Eu tenho vários gatilhos, digamos assim, né? Mas principalmente contato acadêmico, contato pessoal, contato profissional, um com o meu endereço. Eu tenho de vários links aqui que eu preciso compartilhar eventualmente. Estou criando um aqui da área de trabalho agora para compartilhar com os amigos e nas redes sociais também. Então, nossa, poupa muito tempo e por usar há tanto tempo é automático. É impressionante como eu estou digitando ali, eu já tenho o atalho, né? Pum, é na hora e fica na tua mente assim grudado de um jeito que não te estressa mais. Então, é um aplicativo que eu recomendo muito. Uso há muito tempo, olha, vai ajudar demais a sua vida, principalmente se você precisa mandar constantemente informações para outras pessoas, gerenciar equipes, é um tempo muito útil, porque não é só o tempo que você perde, Marcos. Por exemplo, você vai digitar um e-mail, um endereço, vai maiúsculo, vai minúsculo, não sai a barra do jeito direito, porque são links, né? São links, tem arroba ali no meio, aí você gruda, esquece de sair o ponto, né? É uma chatice quando você está digitando isso normal. Então, quando você já tem um gatilho ali para inserir automaticamente, nossa, você nem esquenta mais a cabeça com isso. Quando eu preciso digitar num celular que não é meu, assim, não tenho o Text Expander, eu fico super atrapalhada para escrever um link ou um e-mail. É impressionante. E você comentou, textos repetitivos, nem precisa ser um e-mail, pode ser, por exemplo, seu endereço. Quantas vezes por dia você digita seu endereço? Talvez não sejam muitas, mas toda vez que você digita, você vai dizer, faltou um ponto, não sei lá. Então, são essas pequenas facilidades, né? Você pode fazer um atalho para o seu nome completo, um para o seu CPF, um para o RG, um para o passaporte, para você não ter que lembrar, como é que é o passaporte? Deixa eu achar. Não, cria o atalho, deixa guardadinho, você vai colocar, uma hora você vai precisar. Enfim, esse tipo de coisinha, né? De novo, né? Melhorando 0,5% a 0,5% dia a dia para você poder se concentrar no que você precisa fazer de verdade ou usar esse tempo livre para fazer outras coisas, né? Então, é uma mão na roda para todo mundo, independente do quanto você tem que produzir de textos repetitivos. Todo mundo tem texto repetitivo para lidar por dia, nem que seja você colocar seu nome completo e em cadastro, sei lá. Legal. Então, são pequenas ajudas, né? Então, muito obrigado aqui pelo patrocínio do Text Expander do área de trabalho e também, claro, pelo apoio a toda Gigahertz. Conheça lá, textexpander.com/adtrabalho. De 0,5%, olha quanto a gente já ganhou, hein? Dá tempo de sobra para escutar aqui na velocidade de 1x o podcast. Aliás, você escuta podcast em 1x, 2x? Como é que é o seu hábito de podcast? Nossa, esse é um problema. Eu sinto uma agonia com essa molecada assistindo aula online, podcast, tudo em velocidade acelerada. Me deixa nervosa, porque as pessoas parecem que estão sempre falando mais rápido, estão mais aceleradas, também dá uma adrenalina. Tem gente assistindo até episódio de série acelerado. Você acredita nisso? Isso... Eu fiquei meio chocado. Meu Deus, vocês têm todo o tempo do mundo aí pra viver, ainda principalmente os mais jovens, né? Que tempo que vocês estão querendo ganhar? O que vocês estão fazendo com esse tempo a mais que vocês conseguem? Uhum. Essa que é a grande pergunta. Tem coisas que a gente tem que curtir. Eu gosto das pessoas falando na velocidade normal. De repente, uma aula que eu já assisti, eu tô revendo, eu coloco em um e-mail. Isso eu assumo, confesso, ainda mais aulas longas, né? Uhum. Ou então alguma coisa que eu perdi, que eu preciso revisar, e que eu não tenho pílulas, digamos assim, né? Com resumos. Então essas eu dou uma aceleradinha. Mas uma aula normal que tá gravada, um podcast, uma série... Nossa, série nem se fala. Claro que eu assisto sempre em velocidade normal. Eu sou velha, gente. Assistir série. Podcasts, eu confesso, eu escuto em 2 a 3x, dependendo da velocidade da dicção da pessoa. Então, é uma coisa que é curiosa, por exemplo, quando a gente conhece alguém que nos escuta, especialmente que escuta acelerado, o pessoal fala, nossa, você falando na velocidade normal parece estar meio bêbado, né? Parece que a pessoa fala devagar. E essa é a impressão que eu tenho também, né? Então... mas isso é uma característica da pessoa. Tem pessoas que são assim, até entendo nesses casos, né?
Mas não, eu prefiro velocidade normal, me dá ansiedade vendo, falando aceleradinho, assim, rapidinho, escuta o podcast, aqui é o área de trabalho, aqui é a minha coisa, aqui é o Marcos Mendes, tudo bem? Como é que você vai? Não. Agora imagina quem tá ouvindo acelerado escutar isso né? agora. Pois é, garanto. Mas vai ter que desacelerar e ouvir de novo. Mas isso só pra podcast, série, filme, eu não tenho coragem de escutar ou de ver de forma acelerada, porque eu sou bem purista com isso. A obra é do jeito que ela foi feita. Tudo bem que o podcast também, a pessoa editou daquele jeito porque é o que ela acha que prefere. Mas uma coisa é conversado, outra coisa é um podcast produzido, por exemplo. Tem um que eu adoro, que se chama 20,000 Hertz. Ele é como se fosse um episódio de série produzida. Eles exploram a cada episódio um aspecto de som. Pode ser sobre trilha sonora, pode ser sobre como pessoas diferentes escutam música do jeito diferente. Cada episódio é de uma doideira. Aí ele tá produzido daquele jeito, eu consumo como se fosse um episódio, uma série na velocidade normal. E série e filme também, né? Aquela pausa dura 2 segundos porque ela precisa durar 2 segundos. Se durar 1 segundo, o impacto é diferente. Então, aí eu concordo 100% que não se toca na obra do artista, no caso de série e filme. Podcast eu sou um pouco mais liberal. Mas claro também, cada um escute e faça como quiser. A gente só tem as nossas preferências aqui, né? Eu fico ansiosa, mas não quer dizer que você fique também. Então, faça como você achar melhor. É isso aí. E fazendo como achar melhor, me diga sobre calendário, que a gente ia começar a falar aqui. Verdade. Olha, de calendário, eu estou usando os nativos da Samsung nos meus dispositivos móveis. É muito bom, eu gosto bastante dele, exatamente como ele é. Não mudaria nada por enquanto. Gosto da possibilidade de escrever com a caneta por cima, fazer X, circular datas. Deixa eu só ver o que eu... que o período que eu fiquei com Covid, eu escrevi tudo com X em cima das datas. Então, coisas que eu preciso mudar, assim, às vezes não tenho certeza, ainda não posso mudar na hora, eu coloco uma interrogação ali mesmo, né? Porque acionar o teclado, abrir o widget, né, para abrir o calendário, escrever alguma coisa... vai tempo, e com a caneta, é em cima ali na hora. Então, o meu tablet Samsung, eu faço isso, no smartphone eu faço isso, e eu tenho os calendários do Google, tenho os calendários da Microsoft, e no momento, por uma questão de comodidade, eu transferi tudo para dentro do Outlook, porque eu uso o Outlook acadêmico, né, o Office 365, então, para não ter conflitos, né, de compromissos, eu exportei todos os meus calendários para dentro do Outlook. Então eu tenho o calendário da Garota Sem Fio, tenho o calendário acadêmico, tenho o calendário pessoal, tenho o meu calendário de saúde, porque eu faço consultas periódicas, eu faço um tratamento de saúde um pouco complicado, fisioterapia. Então eu separo diversas áreas da minha vida em calendários diferentes, porque fica com corzinha diferente também. Então eu já sei o que eu tenho que... esse roxinho aqui é meus horários de academia, esse verdinho aqui é tudo atividade acadêmica, o cor-de-rosa são as coisas da Garota Sem Fio, aí tem o amarelo que é de um outro projeto profissional. Então tá tudo bem organizadinho, com as cores que funcionam bem na minha mente, assim, eu já sei o que cada cor significa, fica muito fácil de gerenciar a vida assim. Então, eu acho que existem sempre essas duas estratégias principais, né, pessoal? Ou usar um calendário e codificar por cor, que se eu usasse desse jeito seria... Se eu usasse calendário, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, seria o jeito mais eficiente para mim, né, de bater o olho. Você sabe que amarelo... Você nem reconhece, né, ativamente que amarelo é, por exemplo, sei lá, profissional, mas você sabe que teu amarelo tá marcado, sabe, você bate o olho, sabe como é que vai ser o dia, o que tem aquilo ali. Então, eu acho super útil fazer isso. E tem a galera também que tem múltiplos aplicativos de calendário. Um para as coisas da casa, sei lá, da casa, digo, vida pessoal, outro calendário, aplicativo separado de vida profissional. Eu acho curioso como é que não se criam conflitos com isso, né? Você marca às 2 da tarde na terça-feira um negócio no pessoal e num outro aplicativo às 2 da tarde profissional, você nem, né, se não presta atenção, vai colidir. E aí o que você faz, né? Então eu acho bem curioso isso aí. E tem aplicativos de calendário também que centralizam diferentes contas de calendário, né? Então para quem usa, por exemplo, sei lá, eu uso aqui no Mac o calendário do macOS na minha conta do iCloud, mas tem o do Google também com outras coisas que às vezes é do trabalho ou da Microsoft. Então tem aplicativos que centralizam isso tudo e viram um calendário canônico da pessoa ali com as várias fontes diferentes de diferentes calendários, né? Que eu acho que aí é o caso, por exemplo, de quem não tem oportunidade de escolher qual que é o calendário que vai usar. Por exemplo, na agência que eu trabalho como redator publicitário, eles usam lá as coisas da Microsoft Teams, Outlook. Então o calendário é aquele, não tinha a opção de usar um diferente. Então eu dependo, né, dessa decisão e de aplicativos que
sincronizem isso e mostrem para mim no lugar unificado, que é o único jeito que eu conseguiria tirar proveito disso, se eu usasse mais o calendário. Sim. E eu tenho um calendário de papel também. Acredite se quiser, a Garota Sem Fio tem calendário de papel. Tem uma agenda pequenininha de papel que eu precisei usar durante a pandemia para separar um pouco as coisas do papel, do online, do digital. Eu uso exclusivamente para atividades acadêmicas, porque às vezes eu estou com o meu tablet ali na minha frente, com a tela dividida com duas coisas, eu não quero abrir outra coisa por cima, porque vai me atrapalhar. Então, é uma agenda pequenininha, semanal, assim, eu só escrevo coisas rápidas por cima, e dá para gerenciar super bem. Durante a pandemia, eu estava o tempo todo trabalhando e estudando em casa, ela ficava aberta na minha frente, sempre ali à disposição, então eu só virava o olho para cima e olhava para ela. Funcionou nesse contexto e, por enquanto, eu vou continuar usando. Muita coisa eu transfiro para o digital depois, principalmente por questão de notificar e para eu ter também num lugar ali sobreposto os compromissos profissionais com os pessoais, etc. Então, acaba sendo importante ter no digital também. Mas a maioria das coisas dá para ficar no papel ali, são coisas que eu anoto rápido durante uma aula, que eu não quero, às vezes, tirar o celular e ficar digitando na frente do professor, eu acho isso meio deselegante, né? Muita gente faz, mas não gosto de ficar fazendo isso enquanto eu estou explicando alguma coisa, parece bem mal educado. Então eu deixo um papelzinho ali, é uma agenda bem pequenininha, se quiserem eu mando a foto para vocês verem depois, não incomoda ninguém e parece que o professor não fica emburrado também vendo eu digitar. Não vou ficar explicando que eu sou a garota sem fio, né? Então, até porque todo mundo fica no WhatsApp mesmo, né? Matando aula ali, conversando. Eu não quero passar a mensagem errada, simplesmente isso. Não pense que sou como eles. Exatamente. Eu imagino que o calendário, essas anotações de papel e caneta rapidinho ali, sejam mais para uma situação mais temporário, né? Você anota ali para não esquecer, para depois, por exemplo, passar o compromisso para o calendário, entre aspas, oficial, e não correr o risco de esquecer esse compromisso por ter caído no limbo ali entre você saber que precisava anotar e ter tido o tempo de anotar, né? Correto. O digital ainda é o mais importante, mas eu deixo a agendinha de pé aqui aberta ali, quando eu tô na minha mesa, assim, eu acabei acostumando com isso. Né? Eu tenho um monitor só, não uso múltiplos monitores, porque eu tenho meu monitor e o segundo monitor acaba sendo tablet, porque eu uso a caneta, evidentemente, né? Então, parece que não fica aquele excesso de informação nas telas também. O calendário de papel fica ali no cantinho, mas ele fica aberto, fica de pezinho. Então, se eu precisar olhar rapidinho alguma coisa ali, é só virar o rosto. Acabei acostumando com isso, né? Comecei por causa da pandemia. Começou por causa da pandemia e acabei me habituando com isso, né? Tem uma mesa de estudo aqui bem interessante, com suporte de livro, assim. Quem se interessar, quem quiser... manda um aviso lá do Twitter, nossa, né, na nossa arroba, e aí eu coloco a foto para vocês verem. Legal. Para mim, eu tentei por um tempo também organizar ao máximo, assim como lista de tarefas, foi com calendário, eu tentei sempre deixar tudo cadastrado ali, tudo que eu precisava fazer, deixar os tempos ocupados, bonitinho. Mas uma coisa que eu faço desde sempre é tentar ao máximo... não é operacionalizar, mas tentar ao máximo deixar os dias, toda segunda-feira fazer assim, isso. Terça-feira fazer isso. Porque eu não preciso ficar pensando se eu tenho ou não. Já tá certo, já decorei, digamos, o que eu preciso fazer. Então, eu sei que toda terça-feira, por exemplo, no nosso caso aqui, estamos gravando na terça-feira. Vai ser sempre no mesmo dia, mesmo horário. Isso está reservado permanentemente na minha cabeça. Não preciso notar que eu tenho isso para fazer, né? Então, mesma coisa com... e eu no trabalho mesmo, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre como a gente gerencia o nosso tempo. Eu desde sempre tentei dividir muito bem o meu dia entre, por exemplo, eu divido em 2 blocos de manhã, 2 blocos à tarde, tem um bloco da noite. Então, tentar sempre no primeiro bloco da segunda-feira fazer isso. E pronto, é fixo, é isso, e tá feito, né? E por conseguir construir dessa forma o meu dia a dia, no máximo, se eu for ter uma reunião daqui a 2 semanas, aí eu anoto, para não esquecer. Mas se eu vamos falar amanhã às 4 sobre isso, eu tendo a não anotar porque eu vou lembrar. Não sei, eu falei tanto sobre a gente aliviar a carga cognitiva aqui na semana passada, né? Agora a contradição é essa. Eu sei que eu vou ter isso e vou lembrar e pronto, né? Então, para dia a dia eu não uso o calendário, eu uso mesmo para marcar eventos distantes, porque aí
elimina o negócio de eu ter que ficar me lembrando por 2 semanas que na quarta-feira, às 3, vai ter alguma coisa. Aí sim, né? Médico, dentista, essas coisas assim, né? Uhum, exatamente. Então, foi como eu achei. Entendi. Mas, de novo, é porque o meu dia a dia, eu tenho a gigantesca sorte de conseguir construí-lo do jeito que funciona melhor para mim. Eu tenho essa autonomia, né? Mesmo no trabalho com o pessoal da agência, quando eu entrei nessa agência, eu fiquei meio perdido. Perdido não, eu fiquei incomodado com a quantidade de reuniões que o pessoal fazia. Era reunião para falar sobre como é que vai ser a reunião dos... Não, eu consegui aos pouquinhos ir cortando isso, deixar o meu dia a dia bem mais operacional, mão na massa, fazer os textos, ao invés de parar para falar sobre o texto que eu preciso fazer. Não, né? Não funcionou para mim. E achei esse meio termo, né, entre ceder as reuniões necessárias, mas sem ter que, por exemplo, deixar o widget do calendário me mostrando que eu tenho 8 reuniões até a hora do almoço, que é... Tem gente que não tem como evitar, vai passar por isso e às vezes é parte do trabalho, mas eu consegui moldar o meu dia para depender menos disso, a ponto de não ter mais que ficar lá com o calendário marcando as reuniões todas, porque deu para reduzir bastante e usar esse tempo para fazer o trabalho, né? Que é além do que eu gosto de fazer, nunca fui muito administrativo, meu talento não é esse. Eu prefiro focar ali na tarefa mesmo. Pra gente fechar também uma dica para as mulheres que estão nos ouvindo que são mães, também criar calendários separados para cada filho seu. Né? Aí você controla, ó, no dia tal tem que levar o Enzo na fisioterapia, no dia tal tem o balé da Valentina, as consultas médicas, terapia, escola, ainda mais se for mãe turista, né? Tem que levar para lá e para cá, aí você não corre o risco de marcar alguma coisa de trabalho assim no mesmo horário que você teria um compromisso com o seu filho. Acredite, você ganha muito mais tempo de qualidade com a sua família quando você faz isso. Então, crie calendários, um para cada filho lá e gerencia. Ótima dica. Agora, na semana passada, Bia, você falou, né, que gosta de trabalhar em blocos. Eu comentei agora um pouquinho também que eu procuro ao máximo dividir o meu dia, os meus dias, o dia a dia assim. Então, para fazer gerenciamento do tempo, que é diferente de calendário. Calendário é uma coisa, expectativa e realidade, né? Expectativa, calendário, realidade, gerenciamento do tempo, como é que gasta no dia a dia mesmo cada coisa. Você faz esse acompanhamento mais próximo, seus aplicativos para fazer isso, ou uma coisa mais livre? Você só deixa, que nem eu faço com compromissos, deixa ali na cabeça e vai dividindo pelo feeling? Como é que é? Bom, primeiro que eu separo tarefas de compromisso. Tarefa não é compromisso, compromisso não é tarefa. Compromisso você coloca no calendário, é aquilo que tem que acontecer naquele exato horário, tá? É uma aula, é uma reunião, é uma gravação de podcast, tem que acontecer naquele horário. Agora, tarefa tem prazo, é diferente. Você pode fazer antes do horário e da data que você estipulou, né? Então, no caso, vou dar um exemplo de hoje mesmo, né? Hoje eu estou aqui em casa, tenho um home office, né? E eu só vou ter um compromisso às 3h30. Então, eu fiz um bloco das 8 da manhã até às 2h30 e coloquei home office. Aí, eu consulto as tarefas que eu tenho para aquele bloco que eu bloqueei realmente no meu calendário para não marcar coisas em cima, né? Porque eu tenho muitos pequenos compromissos que eu, ao contrário da sua rotina, né? Eu não posso esquecer. Então, eu coloco tudo no calendário mesmo e quando eu não quero correr o risco de esquecer que eu não quero marcar nada naquele dia, eu bloqueio a agenda. É o jeito mais fácil. Então, foi o que eu fiz hoje. Até as 2 da tarde tá bloqueado para eu não agendar nada, né? Eu consegui adiantar algumas tarefas ontem, então hoje, aqui na minha lista de tarefas, consegui adiantar algumas leituras, entreguei um relatório e estou gravando agora o podcast. Então, tudo que é do home office eu estou conseguindo fazer dentro desse bloco, digamos assim, que eu estipulei. Eu acho que pessoas que, como eu, assim, tem compromisso fora, tem compromisso em casa, precisa trabalhar em casa, mas também precisa fazer coisas fora. Eu acho que é uma tática que funciona super bem para, como eu falei, né, não marcar coisas, sobrepor compromissos, né, que pode ser um erro que você cometa com frequência, né? Eu agendei o dentista no dia que eu esqueci que eu tinha outra coisa importante para fazer. Então, você evita esse tipo de coisa, ainda mais quando trabalha em equipe, né? Às vezes são compromissos que outras pessoas marcam para você, então, puxa, vou ter que bloquear minha agenda nesse dia aí, porque tem mais pessoas envolvidas, não posso me comprometer com mais nada. Então, funciona super bem para mim. Boa. É sempre complicado. A nossa agenda está sujeita a terceiros, né? Porque talvez terceiros não pensem tanto
tão a fundo sobre isso, não escutem aqui a hora de trabalho para pensar a fundo sobre isso e considerar se tem outro jeito, não precisa ser uma reunião, né? Ou se, né, precisa, né, faz 2 amanhã ao invés de fazer... enfim, cada um tem o seu jeito de organizar, né? Mas estar sujeito à descrição alheia para gerenciar nosso tempo é sempre arriscado, é sempre meio temeroso, né? Eu gosto muito de organizar, é uma filosofia lá do Getting Things Done, do Dave Allen, que eu uso muito até hoje, que é organizar as tarefas por contexto, né? Tudo que eu tenho para fazer que é ligação telefônica. Eu tenho uma categoria ali, né, um contexto chamado telefone. Preciso ligar para fulano, preciso ligar para o médico, preciso agendar alguma coisa, enfim, coisas que eu tenho que resolver por telefone. É uma coisa que está em desuso, né? Mas eu ainda uso muito ligação por telefone. Coisas que eu preciso fazer no home office especificamente. Por quê? Porque eu vou ter o meu desktop, né, uma tela grande, eu vou ter um Wi-Fi aqui à disposição, então eu coloco gravações, assistir aula, coisa que demanda banda larga e tal. Já aproveito que eu estou em casa, descansada, com uma conexão boa, né? Já coisinhas menores que eu posso fazer em qualquer lugar, no meu tablet, no meu smartphone, não precisa desse contexto específico. Então, organize as coisas que você tem que fazer em casa, no contexto casa, as coisas que você tem que fazer na rua, para você fazer tudo de uma vez, né? Acabou, sei lá, clipes do meu grampeador, eu já aproveito no dia que eu for lá no mercado, comprar pilha, já compro clipe para grampeador, então você coloca coisas que você tem que fazer fora de casa. Já aproveita uma viagem só para resolver tudo, né? Imagina você lá, acabou o meu cartucho de impressora. Nossa, eu acabei de sair para ir no mercado, eu já devia ter aproveitado e visto isso. Então, olha o tempo que você vai perder com essas bobagens, né? Então, contexto é bem legal. Organizar por contexto é muito legal. É um contexto chamado rua, no meu caso, né? Coisas que eu tenho que fazer na rua. Eu tendo a organizar parecido, eu não tenho muitas coisas de rua, porque, de novo, né, eu consigo moldar e fazer tudo a partir daqui de casa. Eu chamo de escritúdio, que é o escritório barra estúdio, tudo junto aqui, tá tudo na mesma mesa, no mesmo contexto. Então, eu comentei que eu separo o dia em blocos, né? Tem 2 de manhã, 2 à tarde e 1 no fim do dia, à noite, quando precisa. Isso eu percebi desde criança, né? Eu rendo mais à tarde e à noite e muito menos de manhã. Isso... eu aprendi também a moldar o meu dia em torno disso, então de manhã eu faço tarefas mais maquinais, exceto, por exemplo, gravar tanto o A Fonte na segunda-feira, quanto estamos fazendo aqui hoje o Área de Trabalho, é uma rara exceção, é quando eu estou tendo que fazer um trabalho mais de pensamento do que maquinal. De manhã eu tendo sempre a fazer checklist, fazer coisas que não exigem cérebro, é só mão mesmo, né? Então, e à tarde e à noite... trabalhos que exigem um pouco mais de raciocínio, um pouco mais de lógica, tá mais aquecido para poder fazer, né? Entendi. Então, eu sempre fiz isso. Eu inverti, eu tô preferindo fazer o contrário. Parece que de manhã eu tô mais descansada, eu tô conseguindo focar e trabalhar mais com coisas mais pesadas na parte da manhã. Aí, acho que é porque a maioria das coisas que eu faço fora de casa é à tarde, então vai demandar mais energia. Então, eu não gostaria de chegar em casa à noite cansada e ainda ter que fazer algumas tarefas mais cerebrais que vão me cansar bastante, né? Então, vão exigir uma energia que eu já não tenho mais. Então, vai da sua rotina. Veja como é que é o seu dia a dia, quando que você rende mais, como que está a sua rotina de trabalho, família, conciliar tudo isso é um pouco complicado. Mas cada um vai encontrar a sua receitinha. Sim, a gente espera conseguir ajudar com isso. Um dos propósitos aqui do podcast é exatamente esse, né? E é curioso como voltando a isso, né? Se eu precisar ficar até às 7 da manhã trabalhando, eu não tenho problema. Mas se eu precisar acordar às 7 da manhã para fazer alguma coisa, aí, nossa, eu não rendo, né? Eu sempre, por exemplo, como eu estudei à tarde com a vida quase inteira, e aí no finalzinho da escola, o começo da faculdade era de manhã e depois a faculdade foi para a noite, eu consegui comparar muito bem como eu me sentia disposto ou não a fazer a mesma atividade em horários diferentes do dia, e de manhã nunca foi minha hora favorita. Eu sempre troquei o café da manhã, por exemplo, por uns minutinhos a mais de cama, sempre calculei o minuto que eu preciso levantar para poder, se eu tomar banho, fazer o café, sentar aqui, fazer uma reunião, por exemplo. Então eu prefiro... aproveitar a minha manhã para descansar ou para pelo menos não ter que pensar muito e fazer tarefas mais ou administrativas, que é isso, bloco de responder e-mail, vamos lá. Pega todos não respondidos, responde tudo de uma vez, né? Ligação também, né? Liga no negócio do gás para ver da conta, não sei o que lá. É hora de fazer isso. Zero cérebro, maquinal. Trabalho
bem É bom ver operacional que mesmo. a idade tá chegando também, né? A gente começa a ficar mais cansado. Eu agora tô respondendo e-mail mais à noite, mensagem de grupo, assim, de trabalho, tô respondendo mais à noite. Uhum. Que mais? Pautas da rádio, assim, que são coisas leves, uma coisa mais leve e fácil de fazer. Eu também faço à noite, quando meus níveis de energia estão mais baixos. Agora, estudar, escrever artigo científico, trabalhar em coisas mais pesadas, assim, eu tô preferindo fazer pela manhã e foi a melhor coisa que eu fiz. Boa. Agora, a gente existem inúmeros aplicativos, né, para fazer o gerenciamento de tempo mais próximo. Não sei se é uma coisa que você faz. Quero falar sobre isso, até esbarrar daqui a pouco, talvez falar aqui sobre o método Pomodoro, que tenho minhas observações a respeito dele. Mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer aqui o último patrocinador do episódio de hoje, que é a ExpressVPN. Ela oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você poder navegar e a possibilidade, se você quiser, de usar a internet como se estivesse fazendo conexão a partir de um outro país, e eu já comento as vantagens disso. Privacidade, claro, se você, por exemplo, se conectar num Wi-Fi público, de um hotel, do hospital, do restaurante, de algum lugar assim, especialmente se não tiver senha, ou mesmo se tiver, não é tão difícil, não é nada impossível alguém se enfiar no meio da conexão, e aí seus dados, claro, ficam em risco. Se a conexão já não for criptografada, não for segura, seus dados ficam em risco. Com o ExpressVPN, você protege sua conexão justamente porque você consegue usar o seu telefone, o tablet, o computador, até TV, eles dão suporte também com a conexão criptografada, e com isso você corta ali a chance de alguém poder bisbilhotar ou rastrear sua atividade enquanto você está conectado. A parte de você poder se conectar a partir de como se estivesse em outro país do mundo é que a internet é diferente dependendo do país, né? Todo mundo já entrou no YouTube, por exemplo, tentou acessar um vídeo, caiu num link lá, e você abre o vídeo e fala: quem fez o upload por causa de direitos autorais não disponibilizou na sua região. Com o ExpressVPN você consegue contornar isso e você se conecta, por exemplo, a partir de como se estivesse vindo dos Estados Unidos, para ver um vídeo dos Estados Unidos, na Netflix, por exemplo, o catálogo é diferente também, ou se você está viajando, né, quer acessar uma coisa que só tem aqui no Brasil, você liga a ExpressVPN e aí você consegue acessar o conteúdo como se estivesse no Brasil. O suporte que eles dão para isso é de 100 países que você consegue se conectar e você consegue ver o vídeo ou acessar o conteúdo, independente do que ele seja. Uma coisa que a galera se preocupa sobre VPN é o impacto disso na velocidade, né? Porque, como eu comentei algumas vezes, o dado faz um caminho maior para ir e voltar, mas a ExpressVPN também se preocupa com isso. Então, a velocidade com eles é estável, a conexão é estável, a velocidade é bacana também, é confiável e a conexão é segura ainda por cima, que é um dos propósitos, claro, da pessoa usar VPN para começo de conversa. E olha que bacana, para você poder conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho, tá aqui na descrição o link, que você ganha 3 meses de graça. Ganha de graça, olha que beleza. 3 meses de graça do plano anual se você for assinar. E ainda por cima você ajuda o podcast se você assinar por meio deste link. Então, mais uma vez, expressvpn.com/adtrabalho, 3 meses de graça no plano anual. Muitíssimo obrigado aqui a ExpressVPN pelo patrocínio mais uma vez do Área de Trabalho e ao apoio, claro, também a toda a Gigahertz. VPN é muito importante para quem trabalha com dados sensíveis também, ou então se você se irrita com anúncios chatos também, intrusivos, né, que você não sabe de onde veio. Então, obrigada ExpressVPN por patrocinar o nosso podcast e fica a dica aí, VPN é sempre muito importante. Boa. Agora, Bia, você acompanha no dia a dia, na minúcia ali, o seu tempo? Você acompanha, você rastreia, registra quanto você gastou fazendo cada coisa? É o tipo de coisa que não é interessante para o seu trabalho? Que eu sei que para muita gente mas para você funciona isso ou não é por aí? Já fiz isso. Quando eu tinha muita rede social, eu fazia para meu tempo não ir para o ralo, né? Hoje eu basicamente estou só no Twitter, eu consigo controlar bem meu tempo. Acho que é uma coisa que você adquire com o hábito, né? Mas é bacana esse tipo de aplicativo. Eu ainda tenho aqui o Quality Time, que é bem interessante. É mais um suporte educativo, vamos dizer assim, para te dar um tapa ali quando você passa da dose, né? Às vezes você tá naquele scroll infinito ali de Instagram, de Facebook, e você não vê o tempo passar. Você acha, tô aqui uns 15 minutos. Não, você tá a 1 hora. Então, para você se educar, para você se policiar melhor, eu acho que esses aplicativos são imprescindíveis, e eu só não estou usando mais porque realmente com a ajuda deles eu consegui me educar melhor. Então, pro dia a dia, para fazer, por exemplo, um relatório para si mesma no final do mês, se você gastou quanto tempo fazendo cada coisa, não é uma coisa que faz parte do seu dia a dia? Não uso mais. Eu tenho um Pomodoro aqui que quando eu tenho que estudar.
né? E preciso me concentrar para estudos, eu não tenho problema de perder foco, eu tenho super foco. Eu, às vezes esqueço de comer, eu esqueço da vida quando eu estou muito focada em alguma coisa. Então, para fazer, até por causa do meu problema de saúde, assim, é bom eu levantar de tempo em tempo, me esticar, fazer um alongamento. Eu tendo a esquecer e ficar horas seguidas. Não, coloco um pomodorozinho ali de 1 hora e 10 minutos de intervalo. Aí vou lá, brinco com os gatos, tomo uma água, faço um café, né, e volto, porque 1 hora é o tempo que eu preciso de foco pela densidade do material com que eu tenho que processar diariamente, né? Tem pomodoro de 20 minutos, pomodoro de 30 minutos, para mim tem que ser 1 hora para eu não perder o fim da meada, né? Estudar biologia molecular, por exemplo, né? Eu demoro mais para entender as coisas, então o meu pomodoro é de 1 hora. Então é praticamente só para estudo que eu estou usando hoje mesmo. O Pomodoro, para quem não conhece, é uma técnica, não sei como definir. Acho que é uma técnica, né, de concentração. É uma técnica. Divisão do trabalho, que o clássico, o original é assim, você trabalha se concentra, faz o que você tem que fazer por 25 minutos, faz um intervalo de 5, depois volta mais 25, mais um intervalo de 5. Eu tentei incorporar isso no meu dia a dia, não funcionou por causa desse mesmo motivo, Bia. 25 minutos passa assim. É muito rápido para você já fazer o intervalo. Então, eu prefiro... É aquilo que eu comentei na semana passada. Eu boto em tela cheia o que eu preciso fazer, boto aqui meu fone com cancelamento de ruído e barulho de turbina de avião para deixar o motor de avião, que o pessoal sempre fala que é motor de turbina, para deixar bloquear qualquer estímulo externo e vou embora. Né? Aí, a hora que eu vejo, já se passaram 2 horas, está completa a tarefa, aí eu vou lá, faço o café, vou no banheiro, como alguma coisa. Então, esse método de ir quebrando a tarefa ou quebrar o dia em pílulas muito pequenininhas de tempo nunca funcionou para mim, mas é uma coisa que eu vejo que funciona bem pra galera. O método Pomodoro interessa muita gente, a galera usa e tira bastante proveito. Então pode ser, se você nunca tentou, teste. Talvez seja pra você que tá escutando e se não funcionar, faz o que a Bia fez, adapta, né? Ao invés de ser 25 minutos, faz 50, adapta. faz 1 hora. Né? 1 hora para estudar, sim, funciona super bem. E para trabalhar, eu realmente também não preciso, estou na mesma situação que você, até porque eu não fico no mesmo trabalho, na mesma tarefa por tanto tempo assim, exceto quando eu estou estudando. Então é por isso que eu uso só para estudos e mais realmente para dar um tempo, assim, alongar os músculos, não ficar sentada tanto tempo, né? Então, nesse caso, especificamente nesse caso, eu gosto. Né? E para administração mesmo, na minúcia ali do dia a dia, eu sei que existe um serviço, e muita gente tem que lidar com isso por causa do trabalho, né? Especialmente em agência e publicidade, eu sei que tem a briga eterna do timesheet. Preenche o timesheet, né? Para a agência saber quanto tempo você passou fazendo cada tarefa, para saber se está cobrando o certo do cliente, se é a mais, se é a menos, né? Enfim, esse é um pesadelo porque ninguém preenche. E ninguém preenche porque, por mais simplificado que o serviço possa tentar ser, ainda assim, ninguém nunca pensa em parar o dia para falar sobre como é que foi o dia, escrever ali na minuta, marcar, né? É um hábito que pouca gente tem para operacionalizar no dia a dia. Então, as ferramentas de timesheet nunca emplacaram muito. Existe, por exemplo, o Toggle, que eu acho que é o que a galera mais tem usado ao longo dos últimos tempos, que tinha um aplicativo quase inutilizável para telefone, aí saiu o Timery, que ele se conecta no Toggle e faz isso. Eu sei que tem o Zapier também, que se conecta, ele é uma boa ferramenta de produtividade que se conecta e para automação em várias ferramentas externas. Então, nem dá para explicar aqui rapidinho, então entrem quem quiser dar uma espiada nisso, no zapier.com. Mas esse acompanhamento mais preciso eu comecei a fazer no começo, quando eu comecei a fazer lá o loop matinal e ao mesmo tempo eu trabalhava também numa outra agência de publicidade que demandava mais do meu tempo com tarefas menores. Então, eu fazia o timesheet para mim, para eu entender exatamente quanto tempo cada coisa precisava e aí montar esse quebra-cabeça do dia e fazer tudo fluir de um jeito mais eficiente, levando em conta isso que eu comentei, né? De trabalhos mais maquinais de manhã, mais cerebrais à tarde e no finalzinho do dia. Então, esse acompanhamento da minúcia do tempo é muito bom para quem quiser entender quanto tempo leva para fazer uma tarefa, e não só isso. Faz de manhã e daqui a uma semana faz à noite. Vê quanto tempo você leva para fazer a mesma coisa em horários diferentes, porque aí você consegue ver, até descobrir o que você não sabia, se você rende mais ou menos um horário específico e tal. Então, esse é um acompanhamento que acho que
vale bastante a pena fazer. E a Bia citou, né, o Quality Time. O Quality Time é legal. Se você tem... Você pode recomendar para amigos também, marido, esposa. Às vezes você chega e fala assim, olha, você tá perdendo muito tempo em rede social. Não, eu fico só um pouquinho. Tá, instala aí e dá uma olhada. A pessoa sempre leva um susto. Uhum. Meu Deus, 3 horas de YouTube, 2 horas de Instagram. Aí a pessoa vê que o tempo dela realmente está indo pro ralo, né? E depois Sim. tá se lamentando. Puxa, eu queria tanto aprender uma língua, estudar, ler um livro por mês. Onde é que tá indo o meu tempo? Aí você vai descobrir onde que tá indo o seu tempo. Exatamente. Eu sei que tanto no Android quanto no iOS também tem ferramentas nativas hoje em dia que fazem isso, que é... Eu sei que no iOS se chama Screen Time, que ele faz um relatório, ó, você hoje pegou o seu telefone 100 vezes. Dessas 100 vezes, Verdade. O aplicativo que você mais acessou assim que você abriu o telefone foi o Tweetbot, por exemplo, que geralmente é o meu caso. E você gastou 1 hora hoje no Tweetbot. Você recebeu 65 notificações. Então, ele vai deixando você fazer o diagnóstico é o que a gente comentou no começo do episódio, né? Ó, virou full circle aqui. Da sua relação com o aparelho e você vê onde você consegue cortar ou não. E eu sei que no iOS e no Android tem também esse limitador automático, né? E eu deixo, por exemplo, eu tenho aqui cadastrado o único que eu tenho limitador. 5 minutos por dia no máximo de Instagram. Só. Pra mim, mais do que o suficiente, porque eu não sigo muitas contas e muitas pessoas, que também é um jeito que eu tenho de limitar a quantidade e o tipo de informação que eu recebo ao longo do dia. E a gente pode até falar sobre isso, e lista de bloqueio de palavras e tudo mais, é um tema que eu acho que é bacana a gente falar aqui. Mas, pra mim, 5 minutos de Instagram é mais do que o suficiente. Mais do que isso, ele bloqueia e pronto. E o meu uso natural do Instagram começou a cair. Eu não sinto mais a vontade, por exemplo, de entrar toda hora. Ou se eu entro, eu passo Muito menos bom. tempo. Então é uma reeducação que a gente faz, mas para isso tem que saber para onde está indo esse tempo, para você identificar se é muito ou se é pouco e o que você pode cortar se você quiser, né? Exato, equilíbrio, gente. Temos que tomar cuidado e achar o equilíbrio. Uhum. E tem para Mac também um aplicativo que eu acho muito bom, que é do Marco Arment, que também faz o Overcast. Ele se chama Quitter. Ele serve para, se você cadastrar, por exemplo, eu tô lá com vou usar o Tweetbot de exemplo de novo. Tô com o Tweetbot aberto ali, mas faz 5 minutos que eu não deixo ele ativo, não trago ele para frente na tela. Ele mata o programa depois disso, e aí você não corre o risco de se distrair de novo com ele se você, a verdade está aberta, deixa eu ver, pá. Então ele sempre mantém só os aplicativos que você está usando para ficar abertos lá, e com isso você vai reduzindo, mesmo sem perceber, o potencial de distrações ali do dia a dia dos aplicativos que você estava mexendo, que é um outro conceito, um outro jeito, né, de resolver esse problema de distração. Uhum. É bem legal. O Marco Arment, perdão da palavra, mas ele é um desenvolvedor muito bom e ele acompanho já ele há muitos anos também, ele sempre tem ideias fantásticas e ele desenvolve tudo assim de um jeito muito simples, muito clean. Eu gosto do estilo dele. Então, com certeza os aplicativos dele são super recomendados. É isso aí. Esse é acho que a administração do próprio tempo começa com o diagnóstico do próprio tempo e essas ferramentas, mesmo a nativa, e se você sentir falta de alguma nativa, aí vale a pena, por exemplo, você ir atrás de aplicativos tipo esse Quality Time, que complementam, tem recursos complementares que... É até bom isso, né? As plataformas principais oferecem ferramenta básica e quem quiser ir além, aí vai atrás do aplicativo específico de calendário, de administração de tarefas, de timesheet, de quanto tempo você está gastando, mas eu vou reiterar o comentário da Bia. Dê uma espiada em quanto tempo você gasta fazendo cada coisa que você vai se surpreender. Ao longo ao fim de uma semana, né? Poxa, exato. Me diverti por 8 horas no Instagram, mas o que eu rendi fazendo isso, né? E recomende para os familiares, né? Cônjuge, seu filho, que fica muito tempo e se não se dá conta disso, você pode fazer diferença na vida deles também, hein? Recomende esse tipo de solução. Muito bem, se você quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou ao longo do episódio, vai no gigahertz.fm/adtrabalho/2. E se você quiser falar com a gente, você faz o seguinte, lá no Twitter, no @adtrabalho, você pode falar diretamente com a gente, ou também nos nossos Twitters, que estão aqui na descrição do episódio, os links para cada um. E se você quiser perguntar pra gente alguma coisa, até que vire uma pergunta aqui ao final, a partir do episódio que vem, manda com hashtag ADTrabalho Responde, que a gente vai pensar alguma sempre para responder aqui. Tem que ser aquela coisa interessante, curiosa, né? Pra gente poder explorar, ter temas pra gente explorar mais a fundo aqui. Bia, muito obrigado mais uma vez aqui pela apresentação aqui de mais esse episódio, para falar com você, para bater um papo, como é que faz? Olha, agradeço muito o convite, Marcos, tô adorando apresentar o podcast aqui junto contigo. Eu tô lá no Twitter, @GarotaSemFio, basicamente a única rede social que eu tenho hoje. Podem mandar suas dicas, sugestões.
pautas e até impressões sobre o que a gente comentou aqui. Se vocês quiserem adicionar alguma coisa, estamos abertos aí às suas críticas, sugestões e comentários. 100%. E mais uma vez eu pedi, por favor, quem puder, quem quiser, recomende para os amigos, recomenda no trabalho, para a família. Deixa review, deixa estrelinha, coração, cada ferramenta vai de um jeito, né? Mas deixa para as ferramentas saberem que vocês estão gostando e decidirem, com sorte, nos recomendar também para mais pessoas. E muito obrigado para todo mundo que já deu feedbacks a respeito do podcast e está incentivando a gente a continuar trazendo aqui os conteúdos semanalmente para vocês. Para falar comigo no Twitter, eu sou o @MVCMendes e apresento aqui na Gigahertz também o A Fonte toda segunda-feira com o Felipe Espósito e toda sexta-feira o Área de Transferência com o Gustavo Faria, o Cocatec, nosso amigo queridíssimo Cocatec, com o Guilherme Rambo, cofundador meu aqui também da Gigahertz, e o Bruno Casemiro. Beleza? Então, obrigado também, claro, por último e não menos importante, a Nordveg, Text Expander e ExpressVPN aqui pelo patrocínio de mais esse episódio. E na semana que vem a gente tá de volta. Beijoca sem fio a todos e até a próxima.